Este é o programa Conexões Sonoras e eu sou Celso Zimon e vou acompanhar você nessa experiência que une música, filosofia, espiritualidade, consciência e muitas aventuras intelectuais. Prepare-se, pois já vamos iniciar. Todas as músicas que você ouvirá em nossos estudos são de minha autoria. Trago hoje para você um estudo bastante diferente. Há um tempo atrás, precisamente no dia 22 de dezembro, eu lancei uma banda virtual chamada Prima Gnosis. Você pode ouvir essas músicas no meu canal do YouTube, Mr. Zimon. Em breve também estará no Spotify. Aqui no Spotify leva um tempinho, então dependendo da época que você estiver assistindo ou ouvindo esse programa, pode ser que ainda não tenha sido lançado. Mas em breve já estará também no Spotify. Eu quero explicar para você o que é Prima Gnosis, qual que é o objetivo dessa banda? É uma banda virtual. E é a primeira banda virtual em latim do mundo, ou seja, é uma banda que canta apenas em latim. Concomitante a esse trabalho, na realidade essa banda já é um projeto antigo, mas eu trouxe aqui, também no meu canal do YouTube, são os estudos do Evangelho de Tomé, aqueles evangelhos apócrifos que foram descobertos em Nag Hammadi, lá no Alto Egito, na época de 1945 aproximadamente. Foram escritos e deram conta depois que ele é talvez o escrito mais antigo e mais próximo daquilo que Jesus realmente falava, e deu-se o nome de Evangelho de Tomé, provavelmente por ser de autoria do discípulo. Mas o que consta e o que é interessante é que são parábolas, são frases pequenas, curtas e que vão direto ao ponto. Claro que, mediante ao contexto, a fala da época, né, a linguagem da época, é um pouco difícil às vezes a gente interpretar no nosso modo de pensar. Mas como eu gosto de estudar e estudo o Evangelho de Tomé já há um bom tempo, eu tenho esse livro há pelo menos uns 15 anos, então nas minhas reflexões eu trouxe para você algo que eu considero bastante magistral, bastante potente, que o quê? Eu comecei a traduzir e interpretar ao meu modo e também ao modo geral várias dessas passagens e colocar isso estudado em música. Então existe em português, mas também eu fiz em latim, para ter uma força da palavra, do verbo em latim. Então aqui agora eu vou passar para você a música baseada no Evangelho de Tomé, Piscator Prudens. O que significa Piscator Prudens? É uma passagem do pescador prudente, ou do pescador sábio, pescador advertido. E eu vou tocar a primeira música e depois nós vamos estudar essa passagem e por que eu trouxe essa significância na música. Escuta que eu tenho certeza que você vai se emocionar. Retem mieci in silentio maris, in fundo noctis nihil expectans, mille pieces veniunt fragilis in manum, parva lumina vocantia me. Sed inter fluctus sine
fulget veritatem fet, non omnis responsio profunda est, unus est clamor qui silentium parit, et qui audit iam electus est. Sum sicut piscator prudens qui parva dimittis, non sum servat, non vestor vana distractione, ligum quod vivit in corde meo. Qui habet aures audiat plus, unus pistis valet centum in mari mundi, in immensitate gnosis est, nomen electionis. Pisces parvi redeunt mare, non erant falsi, sed transientes, ide promissa veritates partiales, sunt fluctus qui veniunt et ebeum. Magnus non clamat nec altare poscit, in fundo visus qui escit, non vi capitur nec ratione, se tradit pure contemplation mi. Non est accumulatio, sed evacuatio, non est acquisitio, sed agnitio, regnum non venit cum forma aut signo, sed spirat in nunc verissimo. Sum sicut piscator prudens qui parva dimictis, sum servat, non vescor vana distractione, ligo quod vivit in corde meo. Qui habet aures audiat plus, unus piscis valet centum in mari mundi, in immensitate gnosis est, nomen electionis. Iesus dixit: Homo similis est piscatori sapienti, qui rete suum misit in mare, cum extraxit, envenit multos pisces parvos, et unum magnum et bonum. Piscator sapiens parvos dimisit in mare, et sine labore elegit magnum. Qui habet aures ad audiendum. Audiat. E então, forte, não é mesmo? Eu falei que você ia se emocionar, espero que você tenha verdadeiramente se emocionado. Claro que tem pessoas que curtem outros tipos, outro gênero de música, não se deixa levar por músicas diferentes, mas para aquelas pessoas que entendem o valor da musicalidade, da sacralidade, da instrumentação, e não somente aquela música para curtir, aquela música de final de semana, que a gente está falando de músicas num outro nível. É um outro nível. E então, o que é e o que significa Piscator sapiens ou Piscator advertens?
Homo similis et piscatoris sapienti, qui rete sum misit in mare. O homem é como um pescador sábio, que lançou sua rede ao mar. Ao recolhê-la, entrou muitos peixes pequenos, e um peixe grande e bom. O pescador sábio devolveu os peixes pequenos ao mar, e escolheu sem esforço o peixe grande. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, essa é a parte que existe no Evangelho. E eu criei uma música inteira explicando esta parte. Por isso que vale muito a pena você também acompanhar essa música em português. Aqui eu estou trazendo ela numa versão diferenciada para ser adaptada ao latim, e existe a versão em português também com uma musicalidade muito próxima dessa, mas adaptada ao português. Mas quando você assistir essa música no YouTube, por exemplo, se você tiver interesse, lá tem a tradução junto. Então você vai saber cada palavra, cada frase, o que está sendo dito. Já deixei isso muito fácil para você. Mas é uma parábola que traz para nós a importância do foco. A importância de você saber exatamente o que você deseja. Lá no exemplo, segundo o que está escrito, foi palavras de Jesus, tá? Segundo esses evangelhos, esses escritos encontrados em Nag Hammadi, são palavras que Jesus disse e Tomé retratou para nós. Escreveu e hoje nós temos. Então ele disse que não adianta você ficar preocupado com aquele monte de peixe. Nossa, olha quantos peixes, quantos peixes. Ele deixou os peixes e voltar ao mar e focou no peixe grande. O que ele quer dizer com isso? Então existem muitas formas de você interpretar, mas a forma principal que eu sinto é que é assim, na vida nós vamos ter muitas distrações, que são os peixes pequenos. Muitas coisas vão chegar a nós e tudo isso vai tirar a nossa atenção. Não que os peixes pequenos sejam maus, não, eles existem, eles estão ali, mas eles não vão dar o sustento. Aqueles peixes pequenos, eles não são o suficiente para que você tenha exatamente o que você quer. Ou seja, se você ficar se distraindo por poucas coisas ou até brigando por coisas pequenas, insignificantes, se você não tiver foco naquilo que você quer, naquilo que realmente tenha substância, que tenha peso, você pode perder o peixe grande e os peixes pequenos podem vazar também da sua mão rapidamente, ele acaba rápido. Então aqui nós temos um grande ensinamento vindo aí dessa personalidade que nós conhecemos por Jesus ou Yeshua, porque o J não existia na época, né? Então é algo próximo de Yesu, Yeshua, Yehawa. Muitas pessoas trazem nomes diferentes, mas não importa, o importa é que é o I. O nome começa com I e não com J. Isso na linguagem original, que hoje para nós é Jesus e está tudo certo. Então esse peso, Jesus já ensinava naquela época para que a gente tenha foco e não a distração. Eu vou ler aqui mais algumas partes dessa música que a própria letra faz essa explicação. Então ela começa dizendo: Retemem ieti in silentium maris, in fundo noctis, nihil expectans. Lancei minha rede ao mar no silêncio, no fundo da noite, sem nada a esperar. Vieram 1000 peixes, frágeis em minha mão, pequenos brilhos chamando minha atenção. Mas entre as correntes, sem voz, sem som, veio o que pesa, veio o que arde. Não escolhi por medo ou esforço, reconheci o eterno no breve percurso. Então vamos analisar essa parte aqui, que ele estava lá, como mais uma das noites, lançou a rede e ficou aguardando.
E vieram 1000 peixes, eles eram frágeis. Pequenos brilhos chamando a atenção. Isso é muito interessante, né? Porque a gente está na vida, no dia a dia, e muitas coisas chamam a nossa atenção. São os pequenos brilhos, lá estão eles. Não escolhi por medo ou esforço, reconheci o eterno breve do percurso. Ou seja, ele não escolheu por medo ou esforço, ele não ficou ali se debatendo, querendo pegar um monte de peixinhos pequenos. Ele reconheceu que o que brilha nem sempre carrega a verdade. Nem toda resposta é profundidade. Olha só que interessante, né? Nem toda resposta é profundidade. Ou seja, a gente pode encarar também esses peixes pequenos como as respostas do dia a dia, né? Ah, é assim porque é assim. Ah, é porque fulano de tal disse que é, porque tem prova científica e isso e aquilo, e a gente simplesmente silencia. Mas aqui temos, nem toda resposta é profundidade. Ou seja, se você quer profundidade, você precisa ir além e não deixar a sua vida ser manipulada, ser distraída pelos peixes pequenos, por esses brilhos. Às vezes pode ser no ambiente de trabalho, pode ser uma pessoa que esteja ali querendo ser seu amigo, trazendo coisinhas para você, mas lá no fundo aquilo não é boa intenção. Às vezes você pode destruir a sua família, um casamento, porque existem outros peixes ou outras sereias piscando, brilhando por aí, mas são passageiras. E aí você perde e não fica nem com elas e nem com aquilo que você está. Por isso que relacionamento é algo bastante sério, que você precisa conhecer muito e saber o que você quer para evitar ao máximo errar na sua jornada. Há um só chamado que gera silêncio, e quem sabe ouvir já foi escolhido. Ou seja, se você sabe ouvir o silêncio, na meditação nós podemos ouvir o som do silêncio, significa que você já está no ponto, que você já entendeu, que você não precisa mais daquelas explicações, tem que ter prova disso, tem que ter prova daquilo, senão não vou acreditar. Na realidade você vai entender com uma ciência senciente. É algo que está dentro. Você olha e sabe que é, ninguém mais precisa te explicar. Assim como o pescador advertido que solta o pequeno e guarda o sentido. Não me alimento do que é distração, recolho o que vive no centro do coração. Quem tem ouvidos que ouça além. Há um só peixe que vale 100. No mar do mundo, na imensidão, gnose é o nome da escolha. Porque gnose significa sabedoria. Então, quando você sabe escolher, significa que você tem a gnose, o conhecimento real dentro de si. Gnose, hoje em dia esse nome ele está maculado por N fatores, mas não significa nada a não ser conhecimento. Esse é o verdadeiro sentido da gnose. Porém, é um conhecimento que não é intelectual, é um conhecimento real. Por isso que é um nome bastante falado e confundido até hoje em dia. Espero que você tenha gostado de mais esse estudo e preste atenção de novo nessa música. Retem mieci in silentium maris, in fundo noctis nihil expectans, mille pieces veniunt fragilis in manu, parva lumina vocantia me. Sed inter fluctus sine voce sine sono, venit quod gravat, venit quod
veritatem fert, non omnis responsio profunda est, unus est clamor, qui silentium parit, et qui audit, iam electus est. Sum sicut piscator prudens, qui parva dimittis, non sum servat, non vestor vana distractione, ligum quod vivit in corde meo. Qui habet aures audiat plus, unus pistis valet centum in mari mundi, in immensitate gnosis est, nomen electionis. Pisces parvi redeunt ad mare, non erant falsi, sed transientes, ide promissa veritates partiales, sunt fluctus qui veniunt et ebeum. Magnus non clamat nec altare poscit, in fundo visus qui escit, non vi capitur nec ratione, se tradit pure contemplation mi. Non est accumulatio, sed evacuatio, non est acquisitio, sed agnitio, regnum non venit cum forma aut signo, sed spirat in nunc verissimo. Sum sicut piscator prudens, qui parva dimittis, sum servat, non vestor vana distractione, ligum quod vivit in corde meo. Qui habet aures audiat plus, unus piscis valet centum in mari mundi, in immensitate gnosis est, nomen electionis. Iesus dixit: Homo similis est piscatori sapienti, qui rete suum misit in mare, cum extraxit, envenit multos pisces parvos, et unum magnum, et bonum. Piscator sapiens parvos dimisit in mare, et sine labore elegit magnum, Qui habet aures ad audiendum. Audiat. Chegamos ao fim do nosso programa e quero agradecer de coração a sua presença. Você também pode acompanhar e ouvir meus lançamentos musicais no meu canal do YouTube chamado Mr. Simon, um canal exclusivo para as minhas composições. Visite e deixe um comentário por lá para eu saber que você ouviu o nosso programa Conexões Sonoras, aqui na Soulcast Web Rádio. E também você pode me acompanhar no Spotify. Aproveite e compartilhe com o mundo. Até breve e um abraço no seu coração. Eu agradeço tua presença por trazer luz e mais consciência
Eu agradeço tua paciência, um dom sagrado que guia minha essência. Juntos estamos aqui para te saudar, sob a noite e o luar a te venerar. Pedimos luz divina, tua orientação, e aos elementos nossa proteção. Eu agradeço tua presença por despertar em mim nova ciência. Eu agradeço tua paciência que acende o coração.